Olá, boa tarde, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre o fundamento de unidade, e nós terminamos o último vídeo falando sobre a oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração, não é uma reza formada, não é um troço que tem que ser repetido todo dia. E falamos ali, tinham 7 princípios, e hoje nós vamos falar desses 7 princípios. Então, o primeiro princípio da oração do Pai Nosso é o princípio da autoridade. Na Bíblia, a oração é a comunicação entre um ser numa posição inferior, dirigindo-se a uma autoridade reconhecida pelo mesmo como superior para atender os seus pleitos. Ou como um filho dirigindo-se ao seu pai. O filho sempre reconhece o pai como alguém superior, que está numa posição de comando, de protetor e de supridor das suas necessidades, seja elas materiais, emocionais. E por isso o primeiro princípio ensinado por Jesus Cristo é o princípio da autoridade divina sobre nós. Ao pronunciar a expressão Pai Nosso que estás nos céus, o cristão reconhece o Eterno como seu Pai e se submete à sua autoridade paternal. Ao mesmo tempo, o cristão não se apresenta como pecador, mas como um filho. Lembre-se, você não tem que se apresentar como pecador, como filho. O pecador não tem direito, mas o filho tem direitos diante do Pai. O Pai tem deveres para com seus filhos. Jesus desenvolveu o hábito entre os homens de sempre se dirigir ao Eterno chamando-o de Pai. Somente na oração sacerdotal de João capítulo 17, ele pelo menos por 6 vezes chamou o Eterno de Pai. Apesar de ser uma oração sacerdotal, era um filho conversando com seu pai. Então, o princípio da paternidade é um princípio de autoridade. E o segundo princípio, o princípio da adoração. O modo pelo qual o filho se dirige ao pai determina o nível de conversa e estabelece as possibilidades para a concessão dos seus pedidos. No item anterior, dissemos que a oração é uma comunicação entre um ser inferior se dirigindo a um superior. Essa condição não deve ser esquecida nunca. Portanto, quem ora deve entender que entre o céu e a terra as palavras possuem efeito devastador, que sejam para o bem ou para o mal. Não se entra na casa do Eterno, o céu, sem conhecer o caminho, sem ter a chave da casa. E esse caminho é só através de Jesus. Compreendeu? Então, para você entender o que nós estamos falando de linguagem celestial. Então, a expressão santificado seja o teu nome denota reverência, respeito e temor ao Senhor. Quando o filho celebra o pai, o coração dele se alegra. Um pai alegre com o filho tem o coração predisposto a abençoar. Então veja lá o que o Salmo 100, no verso 4 e 5 nos diz, para a gente poder entender. Entrai por suas portas corações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, antes de iniciar a sua oração, leve tudo isso em consideração. Se você começa dessa maneira, adorando ao Eterno, sua voz no mundo espiritual jamais será impedida por nenhuma legião demoníaca ou qualquer poder das trevas. O caminho fica livre, as portas do Eterno se abrem, o Eterno te recebe, te ouve e te atende. Isso foi ensinado por Jesus. Ele conhecia o caminho da adoração. Mesmo em seus momentos mais difíceis, quando tinha que orar, ele sempre iniciava adorando ao Pai, sempre rendendo graças ao Pai. Era o estilo de vida de Jesus. E o Eterno sabia disso e compreendia isso. Está lá em João 11, 41 e 42. Então, os adoradores conduzem sua presença à presença do Eterno por onde passam. Terceiro princípio, o princípio de reino. Viver no reino do Eterno é profundamente diferente de viver numa igreja. O grande problema dos religiosos é não saber discernir igreja do reino de Deus. Por causa desse desconhecimento, eles creem que a igreja é a tarefa principal de Jesus quando veio à Terra. E até acham que ele voltará somente por causa da igreja, para levá-la para os céus. Essas pessoas, em sua ignorância bíblica, não conseguem contemplar a importância do reino do Eterno e nem a obra do seu Filho Jesus. Não conseguiram entender que a igreja é uma instituição temporal, que teve início e terá um fim, enquanto o reino é eterno e jamais terá fim. Na eternidade estaremos vivendo no reino de Deus e nunca numa igreja. Então, todas as vezes que a eternidade é mencionada na palavra, considerando os dois termos igreja e reino, o vocábulo que aparece é sempre igreja e nunca reino. Você vai ver lá em Isaías 9:7, em Daniel 2:44. Também em Daniel 7, do 13 ao 14, em Daniel 7:27, em Miqueias 4:7, e em Lucas 1:32 e 33. Em 2 Pedro 1:11, e em Apocalipse
11 e 15. Então, se você entender todos esses textos que eu falei, se você ler eles, você vai entender que esse é o tema principal e a importância da Bíblia. É cumprir o ministério do reino, baseado na doutrina dos princípios do reino. Por isso, o princípio do reino deve estar em todas as orações feitas pelos filhos do Eterno na terra. Quando você inicia a oração chamando ele de Pai, não deve desconsiderar ou esquecer que esse teu Pai é também o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O vocábulo Senhor foi largamente usado pelos apóstolos para identificar ou definir a posição de Jesus. Ao colocar o princípio do reino no modelo da oração, Jesus queria que o cristão, ao clamar pela vida do reino, desejasse ardentemente esse reino e a vida nele, além de se comprometer com o estabelecimento do reino do Eterno aqui nessa terra. Por essa razão, o que você pedir, suplicar, implorar em oração a Deus, deve sempre levar em consideração que toda e qualquer petição deve objetivar a implantação do reino dele aqui na terra. Então, a nossa missão como filhos do Eterno é estabelecer o reino de Deus nessa terra. E nós jamais conseguiremos fugir dessa verdade. O quarto princípio é a soberania. A declaração faça a sua tua vontade, assim na terra como no céu, implica decididamente que o cristão aceita inquestionavelmente, sem nenhuma restrição, a vontade suprema do Senhor sobre a sua vida. Não existe força humana, demoníaca ou de natureza que possa contestar o poder da autoridade do Senhor em momento algum. Nada lhe contraria. Veja a declaração lá em Isaías 43, 13. Então, a soberania divina para o inconverso e rebelde, ele mostra o seu lado de autoridade incontestável. Para os filhos de Deus, a visão da soberania é a visão da proteção do Todo-Poderoso para com a criação e as suas obras. A soberania provoca medo nos ímpios, mas nos filhos desperta amor, segurança e confiança. O quinto princípio da bênção, contrastando com a teologia da prosperidade, que tantos danos causou à igreja e ao reino de Deus, a expressão pão nosso de cada dia nos dá hoje demonstra que as nossas necessidades humanas são naturalmente supridas pelo Eterno. Um rei cuida bem do seu reino, e isso quer dizer que os cidadãos do reino também são cuidados pelo soberano. Continuando, a parte 6, princípio da libertação. No versículo acima, Paulo diz que não somos mais escravos. Quem não é mais escravo é liberto. Uma pessoa que não esteja no gozo de sua liberdade total na presença do Eterno não tem condição de fazer uma oração como filho. A libertação significa que o cristão não está preso em nenhuma dimensão espiritual, ou seja, não há áreas da sua vida nas mãos do inimigo. Por isso, a libertação concede ao cristão a autoridade e o poder dado pelo Eterno. Jesus nos ensinou isso através da parábola do credor incompassivo. Então, nós temos que entender que o Eterno tem o controle de tudo, tem a situação, ele tem o domínio sobre tudo, ele anda com tudo, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele sonda tudo, e nós temos que entender que nós estamos aqui à disposição dele. E se estamos à disposição dele, nós temos que fazer a vontade dele. E se temos que fazer a vontade dele, a nossa vontade perde a função. Entendeu? A nossa vontade deixa de existir para exercer a vontade dele. E quando a vontade dele é exercida, tudo nos fortalece, tudo nos abençoa, tudo nos é lícito e nada nos convém, tudo podemos naquele que nos fortalece. Isso que nós temos que entender. E o sétimo princípio, que é o princípio da vitória. O sétimo princípio e o último princípio da oração do Pai Nosso é o princípio da certeza de que a nossa proteção é indestrutível. Observe que Jesus coloca na última expressão, livra-nos do mal, acompanhada das demais petições que estão sempre no plural, ou seja, a oração ela é sempre em favor do reino. Tudo que você pedir e você peça, ainda que seja algo pessoal, deve servir para cumprir os propósitos do Eterno na terra. E quando falamos livra-nos do mal do maligno, estamos pedindo ao Senhor, ou ao Rei, para livrar o seu reino da influência do ataque maligno. Então, temos que entender que nós somos um corpo e, portanto, não adianta pedir uma proteção especial somente para você. Não adianta você falar só pensando em você, quando o restante do corpo ou parte dele pode estar sendo atacado. Então você tem que entender que você faz parte de um corpo e o princípio da vitória é uma condição radical para quem ora. Você não pode abrir mão disso, porque o Eterno quer te dar vitória em todas as áreas da tua vida. Ele quer te abençoar e que você entenda o modelo da oração do Pai Nosso e comece a praticá-lo. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.